Potenciação é uma operação matemática onde a potência de um número é um produto, ou seja, a multiplicação de fatores iguais a esse número. Por exemplo, temos aqui uma potência de a elevada na n. A é a base, ou seja, é o fator que se repete. E n é o expoente, ou seja, o número de vezes que repetiremos o fator. Por exemplo, 2 elevado ao cubo, ou também 2 elevado a 3, ou ainda 2 elevado na terceira potência. Temos que a base é 2, então 2 é o número que irá se repetir. E o expoente é 3, ou seja, esse é o número de vezes que a base será repetida. 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, temos o 2 multiplicando por ele mesmo 3 vezes, porque 3 é o valor do expoente. Resolvendo esta multiplicação, temos que 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Então, verificamos aqui que a base 2 está sendo multiplicada 3 vezes por ela mesma. Outro exemplo, 3 elevado na 4. Temos o número 3, que é a nossa base, multiplicado por ele mesmo 4 vezes, pois esse é o expoente. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3 é 81. Ou seja, a base, que é o 3, está sendo multiplicada 4 vezes por ela mesma, pois 4 é o expoente. Então, eu vou apresentar aqui o 3 4 vezes multiplicando por ele mesmo. Alguns casos particulares de potências. Potência de expoente 1. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número, já que isso indica apenas o próprio fator e não há produto envolvido. Por exemplo, 5 elevado na 1. Isso quer dizer que eu tenho o 5, a base 5, sendo apresentada apenas uma vez, ou seja, não há produto envolvido. 5 elevado na 1 é apenas 5. Isso vale para qualquer número. Potência de expoente 0. Qualquer número diferente de 0 que seja elevado a 0 apresenta como resultado 1. Por exemplo, 6 elevado na 0. 6 elevado na 0, o resultado será 1. Da mesma forma, qualquer número elevado a 0, o resultado será 1. Potência de base 1. Como o produto de 1 por ele mesmo é sempre 1, qualquer que seja o expoente de uma potência de base 1, o resultado continuará a ser 1. Por exemplo, 1 elevado na 768. O resultado disso será 1, pois isso seria 1 vezes 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 1 e assim por diante, 768 vezes. Como 1 vezes 1 é sempre 1, não importa quantas vezes ele esteja multiplicando por ele mesmo, ou seja, não importa qual for o expoente, o resultado de 1 elevado em qualquer expoente será 1. E as potências de base 10. A potência é um número formado pelo 1 seguido do número de zeros indicados no expoente. Então, por exemplo, 10 elevado na 3. Isso é o 1 seguido de 3 zeros. O expoente aqui vai indicar quantos zeros eu tenho. Então, 1 e 3 zeros. Pois isso, na verdade, 10 elevado na 3 é o quê? É o 10 multiplicando por ele mesmo 3 vezes, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. E multiplicar por 10, basta acrescentar uma casa decimal. Como se a minha vírgula estivesse aqui no 1, né? Ela andaria 1, 2, 3 casas e viria até aqui. Então, é 1000.